Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luciano das Placas. E no vídeo de hoje você vai aprender a como se tornar um técnico em eletrônica. A gente está rodeado de equipamentos eletrônicos no nosso dia a dia. Celular, TV, rádio, tablet, computador, máquina de costura, uma infinidade de produtos que a gente até sabe utilizar, mas não sabe como é que funciona. Já imaginou consertar o seu celular ou a máquina de costura da sua avó? Então vem para a bancada do tio que hoje você começa a aprender. Então vamos iniciar o nosso estudo com esse home theater, um Samsung, um C550, e vamos ver o que ele tem em comum com outros equipamentos que vão aparecer aqui hoje. Tiramos aqui a tampa que protege todo o equipamento e o que eu quero focar e trazer para vocês é exatamente essa peça, essa placa, que é o que a gente chamaria de fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação tem alguns itens, algumas coisas, que a gente vai ver o que ela tem em comum com outros equipamentos que não tem nada a ver com esse home theater. Porém, é um equipamento eletrônico. Então aqui a gente consegue visualizar uma série de componentes. E a ideia é que deve existir uma lógica de como o engenheiro colocou cada componente desse. Então a gente vê alguns componentes redondinhos, né? Parecem uns cilindros, né? Assim dá pra gente ver um pouco melhor. E tem uns mais baixinhos, tem uns mais altos, tem duas peças aqui de cor amarela, né? A gente chama ele de transformador. Eu quero saber então quem são essas coisas, por que elas estão aqui e particularmente qual que é a ordem exata de cada componente desse para que faça sentido. E isso que é uma placa de fonte, uma fonte chaveada, se torne o que ela é, uma fonte chaveada. A gente tem aqui dois flat, é o que vai levar a informação que isso fabrica para outra parte da placa. Eu tenho aqui uma chavinha onde a gente seleciona a tensão de entrada 110 e 220, caso a pessoa queira submeter uma tensão diferente, e tudo isso organizado gera então para a gente a chamada fonte de alimentação. Todo equipamento precisa de uma fonte, e essa é a do nosso home theater Samsung. E não se preocupe, viu? Se você achar que isso aqui parece a cidade de São Paulo, cheio de prédios, né? Só que eles não são quadradões, né? São redondos, como cílios de grãos, né? E as ruas você não vê desse lado, mas você pode ver as ruas desse lado, ó. Dá pra ver? Parece ruas, né? Que a gente chama aqui nessa placa de trilhas. E essa parte redondinha a gente chama de ilhas, mas vamos com calma pra gente tentar interpretar o que é tudo isso. Então essa é a placa do home theater, e essa aqui, ó, a gente chama de fonte laser, tá? E você tem uma fonte laser que gera uma tensão extremamente alta nesse cabo aqui para energizar a parte da placa que vai fazer cortes em MDF e até em acrílicos ou até pequenas chapas de espessuras bem pequenas, né? Mas ele consegue cortar. Veja que ela também tem componentes eletrônicos, muito semelhantes aos que a gente viu agora. A gente consegue ver aqueles cilindros. Vimos algumas coisas aqui bem semelhantes. Mas ela tem algumas particularidades, até porque não é uma fonte chaveada. E agora sim uma fonte laser. E essa aqui a gente chama de control box, ou uma caixa de controle. É muito utilizado para alimentar os motores de uma máquina de costura. E o que eu quero mostrar aqui para vocês e focar são a similaridade de equipamentos diferentes, mas uma certa semelhança entre os componentes que eu utilizo no control box, no home theater ou ainda numa fonte laser. Você vai encontrar alguns componentes comuns, muitas vezes até iguais mesmo, com os mesmos valores, que utilizam no control box, no home theater ou ainda na fonte laser. Agora veja, é exatamente o local onde eles estão colocados e a aplicação que esses componentes estão sendo dados na placa é que torna realmente cada equipamento bem particular e bem diferente. Quando a gente conhecer cada um desses componentes, a gente vai também saber onde eles são aplicados e, posteriormente, é o que vai culminar na medição dele. Quando a gente aprender a medir ele, você está quase apto a consertar, então, um home theater, uma caixa de controle, um control box, ou ainda uma fonte laser, quem sabe. Eu tirei as placas do local onde eles estavam, porque assim vocês conseguem observar, e eu apontar para vocês, por exemplo, isso que a gente vai chamar de capacitores, tá? E vamos pontuar ele com um pouco mais de calma. Eles são bem semelhantes, né, para não falar iguais. E com certeza você vai ver coisas aqui, por exemplo, numa placa dessa, que não vai ver aqui e não vai ver aqui, o que é muito razoável. Porque se isso aqui é uma placa de uma fonte laser, ela vai contemplar, por exemplo, a utilização de 2 flybacks, quando não tem aqui. E faz muito sentido, porque é uma placa para fazer uma coisa, ela vai ter coisas que essa não tem, porque não faz o que essa aqui faz. Não são placas iguais.
Bem como aqui pode ter coisas que não tem aqui. E é isso que a gente vai tentar diferenciar. Então eu vejo transformadores, aqui também eu vejo, ó, transformadores, tá bom? Isso tudo são transformadores, cada um com o seu jeitão. Vejo também alguns conectores, aqui tem esse tipo de conector. Aqui são outro tipo, substituí um aqui. Aqui são outro tipo de conector. Aqui tem outros, né? São conectores diferentes, mas são conectores. É o que vai levar a informação para outro lugar. Às vezes o jeitão deles são um pouco diferentes. Isso vai ser tratado na aula de uma forma um pouco mais específica. Dado o fabricante e o local e a potência de cada componente desse, você vai ter corpos diferentes. O corpo dele vai ser diferente. E tamanho também, os tamanhos vão variar. Essa placa é a placa do Control Box. Eu quero apresentar por enquanto três componentes básicos, que é o que a gente vai iniciar o nosso estudo aqui. São os resistores, tá? Os capacitores e os diodos. Aqui você consegue ver melhor comigo, ó. Diodos, esses são os diodos, mas na ordem a gente vai trazer os resistores, os capacitores e os diodos, ok? Bom, capacitor também, né? Capacitor, capacitor, capacitor e capacitor, resistor, 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 resistor e diodos. Essa é a placa do home theater. Então a gente vai ver também na sequência, ó, o resistor, o capacitor, bem como aqui, capacitor, resistores, tá? Capacitor e o diodo. Eu vejo dois ali embaixo, vejo mais um aqui. Você consegue ver os três aqui, o que nós já vimos apontado, são os diodos. Então vamos estudar aqui nessa ordem, ó. Resistores, capacitores, aqui também é capacitor, capacitor, capacitor e diodo. Tenho dois aqui, tenho mais dois aqui e tenho três aqui, por exemplo. Perceba que os mesmos componentes que a gente viu na placa do Control Box, estamos vendo aqui nessa fonte chaveada do home theater. Olha aqui os resistores, tá bom? Que vimos agora. Capacitor, esse azul também é um. Olha o capacitor redondinho. E os diodos. Vejo dois aqui, mais dois aqui. Para finalizar com a nossa placa da fonte laser, vemos novamente na ordem dos resistores, tudo são resistores, ó. Resistor, 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 dois resistores e tem um escondidinho aqui, ó, resistor. Os capacitores, esse aqui é um, olha a semelhança dos capacitores em outras placas também, e os diodos. Viu como realmente tem semelhança? A gente consegue visualizar alguns componentes em um circuito ou no equipamento e no outro também, porque a gente vai demonstrar agora como cada componente desse funciona, a aplicação dele ali, porque assim você consegue compreender melhor, tal como a gente compreende que um nome em inglês, por exemplo, como boy, tem uma organização de letra e quer dizer uma coisa, e garoto ou menino, a organização dessas letras quer dizer a mesma coisa. E é essa alfabetização e é essa organização de letras, e nesse caso nosso, de componentes, vai te dar uma ideia de como tudo isso aqui funciona. E a nossa pretensão aqui, de certo, é te alfabetizar em eletrônica. O seu objetivo ali, então, a sua pretensão é de olhar aquela placa, entender como é que aqueles componentes estão organizados, como eles estão sendo aplicados, para que eu possa, então, ao medi-lo, saber se ele está queimado ou não, para que eu faça, então, a reparação. Então, no próximo vídeo, a gente continua agora já demonstrando quem são esses componentes. Tá gostando do conteúdo? Tá aprendendo com os vídeos aqui do canal? Então ajude a Eletrônica Board e a sua equipe a continuar trazendo conteúdos iguais a esse, para você e para toda a nossa comunidade. Deixe já o seu like, é rapidinho, demora menos que fazer uma solda, hein? E ajude esse vídeo a chegar a outras pessoas. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Então comente aqui abaixo, que assim o seu comentário pode ser então o tema do próximo vídeo, beleza? Até o próximo vídeo, aguardo você aqui.